Esse indicador aqui mostrou nos últimos 5 anos os 5 momentos em que nós tivemos um grande fundo do mercado e todas as vezes que ele sinalizou que, de fato, nós entramos no patamar que esse indicador sinaliza, nós tivemos ali uma média de retorno de mais de 70% 90 dias depois que ele foi atingido. Então, essa é a média de retorno nos últimos 90 dias, né? 79% de retorno pro Bitcoin depois que esse indicador é atingido, eu quero explicar ele para vocês, tá bom? Então aqui, galera, nós estamos com um indicador que ele mostra a média dos últimos 30 dias do funding rate que nós temos nas corretoras, tá bom? Se você não sabe, o funding rate acaba sendo a taxa de financiamento, né? Uma taxa que você consegue acompanhar aqui em sites como a CoinGlass e você vê ali no último dia, nos últimos 7 dias, como que está essa taxa de financiamento, né? Se ela está positiva ou negativa, né? O que isso significa? Poxa, se ela está negativa, significa que mais pessoas estão vendendo um ativo do que comprando, por exemplo. Tem mais contratos futuros abertos para pessoas operando vendidas do que compradas. Então, se nós pensamos em uma alta no mercado cripto, ela tem que ser subsidiada de pessoas comprando, certo? Se nós acreditamos em uma eventual queda, nós tendemos a ter essas taxas mais negativas. Então, se você olha aqui, ó, no último 1 dia, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, essa taxa de financiamento está bem negativa em grandes corretoras como a Binance, por exemplo. Se olhar aqui para 1 ano, olha só o quanto está negativo aqui na Binance. E nesse sentido e nesse contexto, nós temos esse gráfico aqui, né? Então esse gráfico mostra para nós como que está o funding rate, né? Analisado, pensando em 30 dias ali, né? Numa média de 30 dias, como que ele está. Então você tem alguns cenários aqui, ó, como entre março e maio de 2020, ele ficou bem negativo porque as pessoas ficaram bem pessimistas com o mercado cripto. Nós tivemos pandemia, tivemos o mundo corrigindo super forte. Depois ele, enfim, voltou a subir. Lá em outubro de 2020, ele também ficou negativo, o mercado estava bem para baixo, só que depois a gente teve ali um baita rally de alta, né, em que outubro, novembro, dezembro, janeiro foram bem positivos, né, para o mercado cripto. Tivemos ali em 2021, né, entre junho e agosto também essa média de 30 dias do funding rate anualizado negativo. Tivemos em novembro de 22, né, até dezembro de 22, isso negativo também, e marcou ali o fundo do mercado quando o FTX quebrou, quando a gente teve todos os problemas ali no mercado cripto, muito receio de inflação no mundo. E agora, de novo, né, no dia 7 de setembro, nós entramos e esse funding rate ficou negativo. Ou seja, muito mais pessoas estão apostando em queda do mercado do que em alta. Isso é interessante porque se tem tantas pessoas apostando em queda no mercado, se o mercado de fato começa a subir, os grandes players estão comprando e tudo mais, toda essa galera que está apostando vendida, para sair das suas posições, vão ter que recomprar e a alta ela tende a ser bem forte. Não à toa, se nós olharmos aqui, né, para esse indicador, todas as vezes que esse funding rate, a média de 30 dias, ficou negativo, nós tivemos um retorno, olha só, em 7 dias na ordem de 10%, né? Só em 2021 ele foi negativo. Em 30 dias, né, a média aqui de retorno foi de 15%. E para 90 dias a gente teve uma média de 79%. Né? Para 90 dias, todas as vezes que o funding rate ele ficou negativo, né, a média de 30 dias ficou negativo nesse nível. Né? Então, em 2018, 2019, 2020, 2 vezes, 2021, 2022, ou seja, em 6 janelas de tempo diferentes, em todas elas, em 90 dias, nós tivemos ali um retorno positivo no mercado. Em novembro de 2018 foi bem fraquinho, mas olha 19, 126%. Olha 2020, 64%. Olha outubro de 20, 200%. Junho de 21, 33%. Novembro de 22, 46%. Isso só pensando em Bitcoin. Se Bitcoin sobe, nós sabemos o quanto que outras altcoins elas andam forte, tá? Então aqui nós temos ainda de uma forma mais específica, né? Mostrando quando nós temos ali esse funding rate, né, de 30 dias flipando de positivo para negativo, né? Ou seja, o que aconteceu aqui é o que a gente está vendo agora. Ele estava positivo, começou a ficar negativo. Pois é.
olha a performance que nós tivemos ali, ó, em média 79% 90 dias depois. Se você pensa para um prazo maior, né, 180 dias, olha a média para onde vai, mais de 400%. Porque soma-se muitos fatores, nós tivemos o halving do Bitcoin esse ano, tendemos a ter redução de juros agora no dia 18 de setembro pelo mercado americano, eleições presidenciais em novembro. Se tudo isso vier positivo para cripto, quanto que o mercado pode andar? E um pior cenário, né, 30 dias depois que o funding rate flipou de positivo para negativo, nós tivemos uma queda de 16%, no pior cenário. Então, eu particularmente acredito que a gente está muito perto do fundo do mercado, muitas pessoas bem pessimistas, muitas pessoas deixando esse mercado, não querendo olhar mais para cripto, só que é justamente nesses cenários que as melhores oportunidades aparecem e eu gosto de trazer dados. Não adianta você olhar só para preço, né? O preço oscila para cima e para baixo, o preço oscila conforme o sabor do mercado, conforme o otimismo ou não dos investidores, e o preço ele é uma ótica de curto prazo. É legal você olhar para fundamentos, olhar para outras questões, olhar para o contexto, como por exemplo redução de juros nos Estados Unidos, como por exemplo eleições presidenciais nos Estados Unidos, como aumento de liquidez global. Tudo isso são ótimos catalisadores para cripto. E aí você tem ainda esse indicador aqui, né, que nos mostra que, poxa, em todos os 5 cenários que nós tivemos, que esse indicador flipou para negativo e esteve negativo, nós tivemos em 90 dias depois o mercado andando, né? Andando aqui forte, uma média de 79%. Então, para mim, isso não pode ser ignorado, tá? Eu acho que a gente tem que pensar nisso daí, e eu particularmente nunca estive tão exposto a cripto como eu tô hoje. Beleza? E quero saber de você. Como está a sua exposição a cripto? Tá também no seu maior patamar de exposição cripto que já teve? Tá mais receoso? Me conta aqui embaixo. E acredita também que esse indicador ele vai funcionar de novo agora, com o mercado aí numa zona mais negativa. Você acredita que realmente ele vai funcionar e daqui 90 dias, né? Eu vou até depois fazer um vídeo, 90 dias depois que esse aqui foi publicado, pra gente ver como é que tá o mercado, para ver se mais uma vez ele funcionou. Eu acredito que vai dar certo. E você, acredita também? Me deixa saber aqui embaixo nos comentários, e se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto!